E seguimos falando sobre o Plano Safra, agora ao vivo, com a análise do professor da Unesp e nosso colunista Omar Sabag. Professor, bom dia, bem-vindo ao AgroManhã. Bom dia, Sabag. Bom dia, Sebastião. Bom dia, Carol. E bom dia a todos que nos acompanham aqui pela AgroManhã. Professor, qual que é a sua análise sobre esse anúncio, Sebastião esteve lá em loco, acompanhou de pertinho e nós aqui do estúdio repercutindo esse anúncio tanto para o agro familiar quanto empresarial, Qual a sua visão geral sobre o que foi anunciado? Pois é, não poderia ser diferente, É a manchete, eu diria assim, da semana. Começou aí um novo Plano Safra 2025-26. A gente sabe que, em princípio, as safras brasileiras estão cada vez mais recordes e o volume de recursos também, mas eu acho que a gente começa a ter uma reflexão sobre alguns pontos importantes, tá? O primeiro deles, se a gente for avaliar, um montante de 605 bilhões de reais, sendo 516 para a Pronamp, que seriam médios produtores e grandes produtores. Lembrando que desses 516 bilhões, 80% da fatia é custeio, tá? Agora, o que é interessante a gente poder refletir? Eu falo interessante do ponto de vista prático e operacional, como já tem sido recorrido aí em outras notícias. Nós estamos num cenário macroeconômico, eu diria assim, um pouco delicado, se a gente for avaliar em termos de política monetária e fiscal no país. Então, pensando na taxa Selic hoje em 15%, as taxas Pronamp e grandes produtores variando entre 8,5% e 14% ao ano. Tem um detalhe, não são essas taxas apenas que o produtor vai pagar ao final das contas, porque existem o custo de transação bancário nesse processo, Então tem IOF, tem taxa administrativa, muitas vezes tem também alguma taxa percentual em termos de contratação, para que o produtor ele possa fazer uso do crédito. Então, quer dizer, o custo final do produtor ele vai ser muito superior a essas taxas que foram delimitadas, certo? Uma outra questão também que a gente pode avaliar, o vínculo do ZARC. O ZARC nada mais é do que o zoneamento agrícola de risco climático, principalmente para as operações de custeio, tá? De certa forma, provavelmente eles fizeram isso, porque se você tem o ZARC, que já é um instrumento obrigatório para a aquisição do seguro rural, você vai ter um melhor período adequado para a semeadura em condições de edafoclimática, ou seja, para você diminuir o risco de perda, considerando que nós produzimos em céu aberto, tá certo? Por outro lado, se a gente for avaliar em termos de PRONAF, que seria a agricultura familiar, lembrando que o PRONAF está sendo celebrado agora há 30 anos de existência, Então, nós temos um volume de crédito de 78 bilhões de reais, tá? Se a gente for considerar o volume de crédito ainda condicionado a compras públicas, geralmente tem a participação da agricultura familiar em mercados institucionais, como o PAA ou o PENAI, também assistência técnica e extensão rural, que é a TER, o preço mínimo, tudo isso chega a 89 bilhões. Claro que as taxas são um pouco mais acessíveis, para o pequeno produtor, principalmente para aquele que for trabalhar, ou melhor dizendo, produzir alimentos essenciais, como arroz, feijão, setor hortifruti, ovos, leite, com taxas de 3% ao ano. E se de fato o produtor trabalhar com um sistema agroecológico orgânico, essa taxa se reduz a 2% ao ano. Inclusive também gerando incentivo no aspecto da mecanização, para aquisição de compras e máquinas, com juros aí de até 3%, no caso 2,5% ao ano para compras de até 100 mil e 5% até 250 mil. Também algumas novidades que foram inseridas nesse novo Plano Safra. Conectividade rural, a gente sabe da importância que isso tem, principalmente para o pequeno produtor, Ou seja, investimentos de até 100 mil com taxas de 2,5% ao ano. A questão da acessibilidade, que isso já existe desde há 2 planos safras anteriores, que seria o acesso à moradia, seja em reforma, construção, até 100 mil reais, com taxa de 8% ao ano, enfim. E alguns editais mais específicos para participação dentro eu diria assim, da agricultura familiar nas centrais de abastecimento.
Pois é, Sabag. Agora, que reflexo vai ter? Porque talvez a gente não tenha vivido o plano safra tão tenso quanto o deste ano, né? Por conta das restrições orçamentárias, alta de juros, já foram colocados com muita evidência pelas entidades. Mas a gente vai ter um reflexo mesmo nessa safra que começa, a soja, por exemplo, começa a plantar daqui 90 dias. É possível que tenhamos, inclusive, menos área plantada por conta disso. A questão da equalização, que também não está bem definida ainda, vem menos agora nesse semestre, talvez mais depois, dependendo também do orçamento. Como é que você vê o impacto disso real, lá no dia a dia, no campo? Como é que o produtor vai começar a plantar esse ano? Pois é, porque ele fica no escuro, né? Bom, primeiramente, o produtor ele precisa se antecipar e ter uma reserva orçamentária, né? Que infelizmente nem todos têm. Até porque isso já foi mencionado também, é muito importante enfatizar aqui para todos que o volume de recursos disponibilizado pela dotação orçamentária do governo federal não é condizente a esse montante do volume de crédito. Até porque nós temos uma diferença entre o que é subsidiado e o que é taxa de juros livres de mercado, né? Então é importante enfatizar isso para o produtor rural. Outra questão também que nós já tivemos recorrente no plano safra anterior foi o travamento de recursos. Devido a essa alta taxa de juros, o governo estava tendo dificuldades de controlar os seus gastos públicos, consequentemente houve um certo travamento. Claro que diante disso tudo a gente tem que avaliar o quê? A própria frente parlamentar do agronegócio, ela diz o seguinte, que isto é nítido para todos, que os recursos eles não são suficientes, né? Que até mesmo eles estão reivindicando, né, o corte de alguns gastos públicos para poder aumentar o subsídio. Para quem não sabe, o Brasil é um dos países que menos subsidia a agricultura, infelizmente, tá? E é um absurdo a gente poder dizer dessa forma, porque é um dos setores mais contributivos para a economia, até porque nós estamos produzindo alimentos. E sem alimentos e sem matéria-prima, nós não temos aí o funcionamento dos demais setores da economia. E se a gente for avaliar o aumento de 1,5% para a agricultura empresarial e 3% para a agricultura familiar, é insuficiente. E isso em detrimento à taxa do IPCA, que foi 5,2% nesse ano. Então, se a gente começa a observar o volume de recursos, ele é aparente, não é efetivo, tá? E com relação a essa questão do equacionamento, que já foi mencionado, nem tudo é subsidiado. Na verdade, é uma pequena parte desse montante que é subsidiado. A grande parte vai ficar à mercê dos bancos, que é muito mais interessante esse recurso controlado, o próprio banco emprestar o dinheiro do que ser subsidiado pelo governo. E mais um fator importante, que a gente sabe que isso deveria, em princípio, já ser comunicado já no dia 1º de julho, a questão do PSR, que é o Programa de Seguro Rural. De certa forma, ele ainda não foi contemplado de uma maneira que deveria ser adequado, e isso gera uma grande insatisfação para o setor produtivo. A gente sabe que o seguro rural é um importante instrumento de transferência de risco, e isso, ele, na verdade, ele precisa, já tem algumas estimativas aí, que o montante, a dotação orçamentária para o seguro rural, ela precisa ser ampliada diante desta, eu diria assim, desta produção aí, recorde que está sendo estimada. Pois é, o setor pede 4 bilhões, né, Sabag? Não veio um, se veio ainda com contingência, ficou 1,5. Sabag, a gente tem feito aqui uma comparação, ver se faz sentido. A safra cresceu muito de um ano para o outro, né, 12%, vamos colher aí só de grãos, 330 milhões de toneladas, né, sem contar carnes, frutas, quanto mais que a gente produziu esse ano. Mas em volume, recurso, e aí eu te pergunto se faz sentido isso, a gente cresceu 1,5 aí, né? De um ano para o outro, e ainda se colocar a inflação, nem cresceu. Devia ter esse acompanhamento aí, ou mais próximo disso, tem relação uma coisa com outra. É claro que o produtor está produzindo com mais tecnologia, a produtividade está maior em área menor, mas ainda assim, o governo não consegue acompanhar, quando a gente fala da questão econômica, financeira, não consegue acompanhar o avanço que o campo está mostrando, Sabag, é isso? Pois é, Sebastião, é algo muito delicado e preocupante, porque a tecnologia ela é indutora de produtividade, só que para que você possa ter uma tecnologia em campo, você precisa ter recursos e investimentos, né? Ou seja, uma coisa vai puxando a outra. Então, de certa forma, como que você pode melhorar o fator produtividade, embora isso tenha crescido, né, ao longo dos últimos anos,
a produtividade, né, considerando a produção em relação à área, mas nós precisamos cada vez mais trabalhar com infraestrutura, com tecnologia de campo e com inovação. E quando se fala em tecnologia e inovação, requer investimentos. E quando se fala em investimentos, é a menor parcela que foi disponibilizada em termos de dotação do crédito. Então, isso que é importante enfatizar. A gente tem que precisar, eu diria assim, ter uma reestruturação, né? Ou então novos diálogos acerca aí de novos e futuros planos safras, para que a gente não possa ficar patinando, porque assim, estamos numa situação extremamente delicada quanto à política agrícola no país. Isso torna evidente aí que os produtores, em função daquilo que estão produzindo, eles precisam cada vez mais melhorar aquilo que eles já possuem dentro do ambiente, mas para isso eles requerem, evidentemente, um conjunto de elementos que necessitam o investimento no seu sistema de produção. Maravilha. Professor, o que você vê de positivo aí no anúncio desse plano? Tem algo que a gente possa destacar aqui? Olha, sempre tem, né? Sempre tem. Eu não vou também falar mal do Plano Safra. Eu acho que é um indutor para boas práticas agrícolas, né? Até porque, de certa forma, existe um abatimento percentual para os produtores que tiverem práticas sustentáveis em campo, por exemplo, agricultura regenerativa, né? Também alguns editais aí pensando no fortalecimento de organizações coletivas, como o cooperativismo, tá? Então, assim, de fato, nós temos aí alguns pontos essenciais que são relevantes, né? Até mesmo para poder fortalecer aí o aspecto da comercialização, principalmente dos pequenos produtores, também no acesso aos mercados, né? Pensando em política de aquisição de alimentos, a Política Nacional da Alimentação Escolar, então também teve um aumento, eu diria assim, não tão expressivo, mas considerado aí para esses mercados institucionais que podem, evidentemente, manter o fluxo de renda, principalmente daquele pequeno produtor. Então, de uma certa forma, são alguns fatores ainda que tornam evidentes aí a questão da sustentabilidade, né? E do avanço em termos de não somente pluriatividade, mas também fortalecimento de organizações, sejam associações ou cooperativas. Tá certo. Sabag, professor, mais uma vez, muitíssimo obrigado. É muito bom conversar com você sempre. Tenha um ótimo dia e até mais. Muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima. Um abraço, professor. Tchau, tchau. 8 horas e 55 minutos, 56 agora.